videocast Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina Matos, aqui na CWB Comunicação. Direito Sem Dúvida. Estamos aqui esta noite, uma noite mega especial. Por quê? Porque hoje nós teremos 5 convidados. Olha só como está nosso videocast recheado de novidade hoje. Estamos iniciando o nosso videocast Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina, pela transmissão da CWB Comunicação. Temos a presença aqui em nossa bancada, hoje, do Dr. Bruno, temos a presença da nossa influencer Isabela, e temos também, pessoal, a Camila, que está lá em Alagoas, irá participar conosco do nosso videocast pelo link. Temos também a Larissa Portela, que estará participando conosco, e ela é diretamente de Salvador, Bahia, e a doutora Mariana de Santo André, da nossa querida cidade do ABCD. Então, assim, o videocast hoje está ocupando assim um tremendo sucesso, porque nós estamos conseguindo conectar com pessoas de todos os estados do nosso país. Então, isso é muito interessante. Nós estamos levando formação e informação para vocês. E vocês não podem esquecer que nossa rede tem em torno de 900 mil seguidores. E são seguidores orgânicos. Não são seguidores fantasmas, não, tá? Seguidores de verdade. Nós temos hoje aí um total de 900 mil pessoas. Sem contar que temos as cidades aí próximas que nos prestigiam, né? Como Monte Azul, Barretos, Ribeirão Preto e outras, Severínia, Olímpia, muitas cidades que estão aqui conosco acompanhando o nosso videocast. E é você que faz o nosso videocast, trazendo assuntos de relevância, assunto que vocês têm dúvida. E hoje nós vamos falar da queridinha, a queridinha prova da OAB. Quem já ouviu falar nessa prova? A prova da OAB é a prova onde os advogados, quero dizer, os estudantes de direito, precisam realizar para atuar como advogados. Porque não adianta fazer 5 anos somente, e que é muita coisa, do curso de direito, não. Precisa prestar o exame da ordem. E hoje nós estaremos falando com 3 bacharéis, com 2 advogadas, no caso eu e a doutora Mariana. Estaremos também falando com a nossa influencer Isabela Ramos, que além de influencer também é corretora de imóveis, tá bom? Só para a gente começando, eu vou começar aqui pela bancada e na sequência a gente vai com o link, tá bom? Só para estar explicando para vocês como vai ser a dinâmica do nosso programa, a gente vai começar aqui com a Isabela, no primeiro momento. Nós vamos para um link, na sequência nós vamos conversar com o Bruno, mais um link, e depois volta aqui com a doutora Sabina, depois outro link, e aí vai. E os patrocínios também, né? Que a gente não pode esquecer que nós temos aqui Forrado do Forno Paulista. Forno Paulista é um dos nossos patrocinadores. Aqui Rap também, sorvetes, uma delícia. E além disso, nós temos a CIMAP, que também é um dos nossos patrocinadores, e a CIAB, também nossos patrocinadores. Fora os que vão aparecer por aí. E você quer ser nosso patrocinador? Entre em contato conosco, CWB Comunicação. Vamos começar então pela bancada, vamos começar dando boa noite aqui para a Isabela, na sequência boa noite para o Bruno também. Eu vou só dar uma boa noite para o pessoal saber que vocês estão na bancada, e na sequência eu passo a palavra para Isabela, tá bom? Boa noite, Isabela, tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado pelo carinho, viu? Bruno, boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. Quero agradecer de antemão o convite pela doutora Sabina
e estar participando com os demais convidados. Ah, ótimo. Olha só como nossa bancada tá maravilhosa. Ô, Isabela, me conta um pouco aí dessa questão de ser influencer, agora corretora de seguros. Como que tá aí essa sua vida, essa guinada na vida? Olha, foi um presente de Deus que começou essa vontade, esse desejo, esse conhecimento pelos imóveis. E assim, minha mãe sempre falava para mim: vai ser corretora, vai ser corretora. E um belo dia decidi ir prestar. E aí fui, fiz a prova, fui lá para São Paulo fazer. E assim, foi um momento muito difícil. Foi quando minha mãe estava internada, né? E aí mesmo assim ela falou: não, vai filha, você precisa ir. E aí eu fui fazer a prova com o coração na mão de deixar ela no hospital, que eu estava com ela. E mesmo assim eu fui, fiz a prova e deu tudo certo. Estamos aí, né? Ai, que legal. E agora você está com o pessoal do Mega Serviços, é isso? Isso mesmo, é uma grande novidade aí, para quem não sabia, porque eu tenho uma empresa de personalizados, né? E agora surgiu essa oportunidade de começar na Mega. Ah, ótimo. E a sua vida de influencer, como surgiu? Olha, eu tenho uma amiga, a Érica. Ela está até assistindo a gente. Érica, um abraço, Érica. Um beijo, amiga. Ela sempre fez o meu cabelo. Ela é cabeleireira, né? Já faz anos. Eu tô com ela já faz 10 anos. E assim, ela sempre falou: Isa, você fala bem, você gosta de conversar, você é muito comunicativa, você tem uma dicção muito boa. Vamos gravar uns vídeos? Aí eu falei assim, vamos. Aí a gente começou a gravar vídeo de cabelo, me surgiu essa vontade de querer mais e mais falar com os seguidores. Morria de medo de pegar o celular assim, não vou gravar. Pegava o celular, gravava 10 vezes, falava, não ficou bom, vou gravar de novo. E assim, vai no caseirão mesmo, mas a gente que está começando, assim, vai que flui e a gente perde a vergonha e segue em frente. Então, hoje, se for falar assim, você consegue fazer uma renda e você tem essa parte de influencer, você tem a parte dos seus personalizados e também a questão da corretagem, né? Então, isso é bem interessante aí saber que nós, mulheres, é o que eu falo, né? Nós, mulheres, nós ocupamos o local que nós queremos. Então, estudar é fundamental. Eu digo, quem estuda, sabe dos seus direitos, sabe até cobrar e sabe ir atrás. Porque se a gente não faz isso, é complicado. Sim. Né? E até mesmo essa questão do Cresce também é uma prova, não é isso? Sim, Fala um pouco prova. dessa prova. Olha, eu achava que era um bicho de 7 cabeças essa prova, né? Mas assim, o Júnior com quem eu fiz essa prova, ele é de Ribeirão Preto. E ele instruiu a gente certinho, passou a apostila, a gente estudou juntos, né? E eu tenho uma amiga também em Ribeirão, a Kika. E ela, assim, me passou muito conhecimento dela. E aí eu fui estudando e fui fazer a prova. E tem uma carteirinha, uma carteira também, senão Isso. não pode ser corretor. Não, vem o Cresce, uma carteirinha própria para cada um, já com sua numeração. Isso. E assim, a duração do curso, qual é? 7 meses, 1 ano? 1 ano. 1 ano, tá. Eu estou passando essas informações para vocês, por quê, pessoal? Eu até sei, sabe? Mas eu pergunto por quê? Porque o nosso programa é o Direito Sem Dúvida. Sim. E eu fiz corretagem também. Eu vou falar, a doutora Sabina também fez? Fiz na época da pandemia, porque eu sempre falo aqui no programa, não ocupa espaço, conhecimento. E na época eu fiz, sim, a questão da corretagem, até devido a essa prova da OAB. Eu sou corretora corretora de imóveis hoje por causa dessa prova da OAB que é tão temida. Porque eu não conseguia passar na prova. Aí eu falei, vou fazer um curso de corretagem, que na época eu fiz o curso também, teve uma duração de 8 a 9 meses, e fiz as provas também. E hoje eu tenho aí, graças ao bom Deus e aos estudos, tanto a carteira da Ordem quanto a carteira do Cresce. Eu achava uma prova mais difícil. O que me pegou um pouquinho foi só na matemática. Por conta de metro quadrado e tudo mais. Essas coisas, né? Mas vocês veem a importância, para você ser um corretor de imóvel, precisa no mínimo ter
o ensino médio e fazer o curso de corretagem. Então, assim, de repente a pessoa está assim, eu não sei o que eu vou fazer. Pessoal, corretagem é algo que dá um rendimento bom, sim. Tá? É difícil entrar, o que a gente usa o termo entrar na veia, né? Você tem que gostar, você tem que aprender a vender, tem que fazer o tal do network, tem que fazer os contatos. Mas isso é tudo não tem na segredo. Vida hoje. E vai ganhar dinheiro. E dinheiro para quê? Eu uso muito o termo assim. Para eu olhar o cardápio do restaurante só do lado esquerdo. Eu não quero olhar para o lado direito. Só para o lado esquerdo. Só quero ver o que eu vou comer. Quanto eu vou pagar, não quero saber. Porque eu vou ter dinheiro para pagar. Então, é bem essa, tá? Então, a corretagem... E a comissão do corretor é boa, então, viu? nesse sentido. A comissão é boa quando você faz uma boa venda. Calcula aí. Um imóvel usado. Os novos... geralmente, assim, de lançamento, é em torno de 3% do valor. Mas pensa no imóvel de 1 milhão, 2 milhões... Assim, o Cresce, ele solicita de 6% a 8%, né? Mas aí no caso, o que acontece? Quando é um imóvel usado, pelo menos, né, chega a ser até 10%, dependendo quem está negociando. Você imagina 10% de um imóvel de 400 mil. Você não vai vender todo dia, né, gente? É igual carro. Mas você vende uma a cada 2 meses, eu acho que dá para viver, né? Dá, né, Bruno? Aí você pega o gosto, aí você vai vendendo mais, e aí vai. Mas assim, eu trouxe hoje a Isabelle para estar falando também da importância dos estudos, né? Então, e não tem idade para isso, né? E tanto o Cresce como a OAB é necessário, é obrigatório para você exercer a função, você ter o registro, né? Então, para ser corretor de imóveis, a carteira do Cresce. Para ser advogado, a carteira da OAB. Isso mesmo. É isso, né? E a Isabela vai ficar conosco aqui na bancada, por quê? Porque ela tem alguma curiosidade da prova da OAB. Então, ela também vai aprender e nós estamos aí para isso. Quer ouvir? Quer ouvir, né? Então, vamos ver quem é que vai falar conosco agora. Quem será que o Michael vai colocar através do link para a gente dar boa noite? Olha só quem apareceu aí. A minha parceira e colega, doutora Mariana. Boa noite, doutora Mariana, tudo bem? Boa noite, doutora Sabina, boa noite a todos. Estou muito feliz com a sua presença, com a nossa participação aqui no Direito Sem Dúvida. E assim, me dá muita alegria te ver aqui agora como doutora Mariana. Para quem não sabe, a doutora Mariana estudou comigo. Estudamos juntas. Fala um pouco disso, Mariana. Então, né, nós estudamos na faculdade no período de 5 anos. E depois, né, estudamos também para a preparação da OAB, né, na segunda fase. E como que eram os nossos estudos? Conta um pouco para o pessoal, Mariana. Olha, os estudos foi muito árduo. Nós estudávamos todos os dias, até de madrugada. Mesmo cansada, a gente estava ali, sabe, uma dando apoio à outra. Eu acho que se não fosse isso, sabe, a gente talvez nem teria conseguido, porque é muito, assim, cansativo, sabe? A prova realmente é cansativa. Tenho também, assim, um cansaço psicológico. E, assim, quando você tem alguém para estudar junto, uma vai apoiando a outra. Quando uma está cansada, a outra vai lá, levanta, não, vamos conseguir, vamos estudar mais um pouquinho. E assim foi a nossa trajetória, até conseguir a sonhada OAB. E hoje estamos aqui, como advogadas. Mariana, você consegue lembrar, naquele momento que a gente estava estudando, tipo assim, dava 9 horas, era 21 horas, lembra? Sim. Aí a gente meio que estava de pijama já, não era? É o que a gente estava, todo mundo indo dormir, o que a gente estava indo fazer. Fala um pouco disso aí, Mariana. Então, todo mundo dormindo e a gente estava lá,
com os cadernos em cima da mesa, cara cansada, né? Porque além da preparação da OAB, né, tem a família, tem um lar para cuidar, tem o nosso trabalho, fora enfim, os estudos para preparação para a OAB, né? Então, assim, foi muita dedicação, você tem que ter muito foco, sabe? E isso foi muito importante para a nossa aprovação. E olha só que interessante, eu lembro que às vezes, tipo, a gente estava estudando, eu e Mariana, vamos supor, tipo, meia-noite. Mariana, eu não estou aguentando mais. Não, Jaci, vamos terminar esse outro aqui. Você lembra, Mariana, disso? Vamos tomar um chazinho? Falei, não vai tomar chazinho, não. Vamos continuar, vamos até uma. Ai, não aguento, doutor, vamos. Não, vai aguentar assim, até uma a gente dorme. E quando uma não queria estudar e a outra queria, como que era? Não, eu vou lendo para você e você só vai ouvindo. Não, a gente lembrando essas histórias hoje, então assim, a gente ri. Então sempre quando eu vou aí para BCD, sábado mesmo eu tô por aí, hein? Só eu acho que não vai dar tempo de ir em Santo André, mas estarei em Diadema. Eu lembro assim de todo o trabalho, todo o sacrifício que a gente teve. Então assim, nada na vida é fácil, não é, doutora? Tudo é difícil. Então, qual o recado assim principal que você dá, que você deixa para esses alunos que estão estudando para o exame da ordem, que vão prestar o exame aí na próxima jornada aí daqui 14, 15 dias? Então, eu vou dar o conselho, o que eu usei para mim, sabe? Não desistam, mantenham foco. É difícil, não vou dizer que é difícil. Mesmo que haja uma reprovação e tenha um desânimo, não desista. Porque se você tem um sonho, você vai realizar, com certeza. Então, nada é difícil. Tudo tem que ter um esforço, dedicação e força de vontade acima de tudo. Se eu conseguir, vocês conseguem também. Mariana, e sua vida hoje como advogada? Me conta um pouco. É fácil, é difícil? Como você tem escritório? Como que é? Então, hoje em dia eu tenho um escritório, montei um escritório que fica em Santo André, onde eu atendo os meus clientes. Para quem é advogado autônomo, é um pouco difícil você fazer a captação de cliente. Quando você passa na OAB e já quer advogar, os seus primeiros clientes, como todo mundo fala, são os seus familiares. E isso é verdade, porque o meu primeiro cliente foi os meus familiares. E aí tem aquela propaganda que fala boca a boca, né? Isso realmente acontece. Só que assim, é lento, tem que ter paciência, sabe? Se você quiser advogar como autônomo, é lentinho, mas você consegue. Pouco a pouco você vai construindo a sua carreira e aí você flui. Mas no começo não é fácil. Se você acha que vai, passei, vou montar o escritório, vou começar a bombar de cliente, sabe? É difícil. Aos poucos, conforme os anos vão passando, você vai montando a sua cartela de cliente. Doutora Mariana, eu quero agradecer. Você gostaria de falar algo mais? Eu que agradeço pelo convite, de estar aqui, falar um pouco da nossa trajetória para esses que estão aí se preparando. Não desistam, não tenham medo da prova, tá? Não tenham, vão com fé, façam sua oração, que vocês vão conseguir. É isso. Muito obrigada, doutora, pela participação. Quero você aqui no programa para você falar sobre direito internacional, que eu sei que você é muito boa nisso, tá? Hoje só foi uma palhinha para o pessoal conhecer um pouquinho quem é a doutora Mariana, aluna lá da Fundação Santo André, que estudou junto com a doutora Sabina, que prestou exame da ordem na mesma época e passou junto também. Então, um abraço para você. Tudo de bom, continua acompanhando o nosso programa, que hoje ele está recheado, tá bom? Ele está recheado de convidados. Logo, logo a gente vai ter outro link
direto da Bahia, de Maceió. Nós estamos bem importantes aqui, tá bom? Vocês têm alguma pergunta para a doutora? Não? Tem? O Bruno tem. Olha só, eu dei boa noite e lembrei agora. Desculpa. Doutor Bruno, por favor, pergunta para a Mariana. Boa noite, doutora. Doutora, qual foi um dos maiores desafios na prática da advocacia, no início da sua carreira? Na prática mesmo, é a questão de você ter cliente, sabe? Que a pessoa não conhece o seu trabalho, e aí você monta o seu escritório. A dificuldade mesmo é de captar cliente. Até mesmo porque a advocacia tem essa dificuldade aí da questão da divulgação. Hoje a gente ainda tem a rede social que ajuda, mas a gente não pode fazer uma captação direta, porque aí quebra, né, a questão do decoro, a questão do código de ética e tudo mais. Mas hoje em dia ainda é um pouco mais é difícil. Ainda mais quando a pessoa não tem sobrenome, não vem de família tradicional, e foi bem o que a doutora Mariana colocou, né, doutora? A dificuldade. Na tua família você é a primeira, né, a ser advogada, não é isso? Na minha família, só eu de advogada, né? Nível superior tem outros? Ou somente você também? Então, antes da advocacia, eu trabalhava no hospital, sou formada em enfermagem, instrumentadora cirúrgica, trabalhava com meu marido no hospital, né? E aí resolvi fazer direito, que é uma coisa que era o meu sonho, e hoje em dia eu consegui realizar. E hoje continuo trabalhando, estudando, também tenho pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Tá bom então, doutora, muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Continua acompanhando aí nosso programa Videocast Direito Sem Dúvida. Todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, a transmissão aí pela CWB Comunicação. Acompanha nossas páginas, nossas redes sociais. O convite já está aberto aqui para no próximo ano você participar conosco aqui ao vivo ou até na bancada mesmo. Você vem aqui para a cidade de Bebedouro para participar do nosso videocast, tá bom? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau a todos. Tchau. Nossa, que bacana, né? Demais. É minha amiguinha de estudos. Ó, vou ler um pouquinho aqui das nossas mensagens, ó. Roberto Braguin. Tá bombando o nosso 143 pessoas já. Olha! Ao vivo, só em uma das redes. Quando eu falo que o CWB Comunicação Adoro! Adoro! Ó, o Roberto Braguin deu boa noite, a Luciene também palminhas, a Marília boa noite, a Ivanete boa noite, MR Publicidade e Negócios, Marcelo Rosa, né? Boa noite. E tem muitos boa noites por aí, muitos mesmo. Pelo YouTube também a gente tem a Ângela. Era na primeira fase ainda? Boa noite, a Julinha também. Era na primeira fase ainda? Isso daí que vai responder ao Bruno. Eu vou perguntar tudo de OAB para o Bruno. Porque o Bruno é a pessoa que está estudando para o exame da ordem. Então, eu vou fazer hoje como que eu vou te falar? Eu vou tirar minhas dúvidas com o Bruno para ver se ele está afiado para fazer as 40 questões no dia da prova, tá bom? Eu acho que nós vamos para o intervalo agora e, na sequência, a gente já volta com o Bruno, porque é o Bruno que vai falar daqui um pouquinho. Tá bom, Bruno? Tá Preparado? bom. Já está fazendo pergunta? Vamos lá. Então tá, vamos para o nosso intervalo. Dezembro traz o brilho do renascimento da fé, da esperança e da felicidade. Venha viver esse tempo mágico conosco. Sinta a boa energia do Natal. Presenteie quem você ama comprando no comércio de Bebedouro. Aqui você encontra ofertas especiais e aquele carinho que só a nossa cidade sabe oferecer. Aproveite as promoções, surpreenda sua família e amigos e torne esse Natal o mais inesquecível da sua vida.
Campanha Natal da Esperança SEAB, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Bebedouro. É da nossa terra, é da nossa gente. Receba nossas boas-vindas. Somos da Mega Serviços Imobiliários, especialista na compra, locação e venda de imóveis. Prestamos assessoria necessária à realização de uma transação segura e tranquila, com acompanhamento jurídico e operacional de qualidade. Possuímos profissionais capacitados e diferenciados para uma total eficiência e garantia nas intermediações imobiliárias. Teremos o maior prazer em realizar seus sonhos. Mega Serviços Imobiliários, 100% digital. Entre em contato com nossa central de atendimento, 17 99125 8557. Mega Serviços, sempre junto com você. Shoichi Mitsushi. Ele é filho de pai japonês, casado com uma brasileira, filha de japoneses. Ele teve uma infância simples, mas, no entanto, feliz. Sua formação a nível superior foi em 1973, em farmácia e bioquímica, garantindo a sua profissão até os dias atuais. O início da sua carreira foi no começo de 1974, como estagiário e logo na sequência como contratado do grande laboratório Biociência Lavoisier, em São Paulo, capital, por onde esteve por 3 anos. Em 1977, a convite do saudoso Dr. Pedro Pascoal, o Dr. Shoichi e a sua esposa, a doutora Grácia Serrano Nero Mitsushi, estabeleceram em Bebedouro moradia, criação dos filhos, que atualmente são médicos, doutores Fábio, Gabriela e Gustavo. No início, o primeiro laboratório era uma sociedade, mas a partir de 1991, sem sociedade, estabeleceram-se na Avenida Raul Furquim, número 563, iniciando assim uma história de credibilidade, sucesso, honestidade, transparência e muito trabalho, onde estiveram por 34 anos. Com o crescimento da equipe de profissionais, de colaboradores e de clientes, houve a necessidade de um local maior. Em 28 de março de 2025, a partir das 9h30 da manhã, essa bela história ganhou mais um lindo capítulo. A reinauguração da nova sede do laboratório Dr. Shoichi Mitsushi. Em uma cerimônia interna e reservada, com a presença do padre Anderson da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Bebedouro, todos os profissionais e colaboradores e também alguns profissionais que puderam participar e que participaram da execução dessa obra, a bênção foi dada. Em um local amplo, na Avenida Raul Furquim, número 661, no centro em Bebedouro, local moderno, tecnológico, online, lindo, o Laboratório Dr. Shoichi seguirá o seu legado e a sua bela história de credibilidade e de acolhimento a todos os amigos, clientes e pacientes. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Cowork Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando. Estamos apresentando Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina Matos.
Estamos aqui, hoje o nosso programa está assim maravilhoso. Aqui na bancada, nossa amiga Isabela, que é influencer e corretora de imóveis, além de trabalhar também com personalizados, e tem um esposo que mexe com marketing. Então, assim, família ali toda na empresa, nada de CLT, é isso, né? Fugindo da carteira de trabalho. Vocês sabem, gente, que tem pessoas que precisam da carteira, o registro, né? Do CLT, né? Mas o que a gente vê, e aí o que eu percebo enquanto empreendedora, que você trabalhar para você também é muito interessante, porque você consegue, assim, você trabalha até mais, mas também você tem a depender da situação, você tem um rendimento legal. Então, sendo lícito o trabalho é o que vale, né, Isabela? A empresa de personalizados a gente teve antes da pandemia. E aí, quando veio a pandemia, a gente se viu perdido sobre isso. E aí eu falei, o que a gente vai fazer? Aí não estava saindo nada. Aí eu falei para ele, e agora? Aí surgiu a oportunidade de trabalhar no comércio. Aí eu fui trabalhar numa ótica. Aí eu fiquei lá em torno de uns 3, 4 anos, se eu não me engano. E dali eu fui trabalhar no financeiro de outra empresa, depois logo em seguida. E aí foi quando eu conheci o mundo dos imóveis. Aí eu falei, não, vou trabalhar com isso. E até trabalhei em outra imobiliária e tal. E aí veio o processo da minha mãe e tudo mais, que ela veio a falecer. E aí eu fui desligada da empresa, por motivos que eu estava em experiência e tudo mais. E aí eu falei, e agora? Saí da empresa, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, não vou procurar mais serviço em CLT, não? Não vou. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu falava para o meu marido. Aí eu falei assim, acho que eu vou voltar com as canecas, fazer todos os tipos de personalizados. E assim, voltei e começou a dar certo. Graças a Deus, está com bastante encomenda, né, que amor? Bom. Que joia, que joia. E é isso. Maravilha. Quero saber que dia que vai ser a prova, Bruno? Dia 21 de dezembro. Vamos ver se ele sabe todas as questões. Está chegando, Bruno, hein, quantas questões são? São 80 questões. 80 questões. Isso. Qual o seu maior desafio para estudar? O maior desafio, eu acredito que seja o tempo mesmo e conciliar os estudos com o trabalho. É uma das maiores dificuldades de hoje quem trabalha e estuda. Certo. E deixa eu te perguntar, há tempos atrás você não estava na área. Fala um pouco disso, Bruno. É importante que as pessoas, assim, os estudantes de direito que já prestaram o exame da ordem ou que estão prestes a prestar, é importante que eles saibam, assim, dessa tua experiência, e até uma angústia também, sim, de toda situação relativa a essa questão de não ter aprovação ali na primeira prova. Eu também não tive, nem por isso eu morri, entendeu? Eu estou aqui, ó, viva. Eu falei assim para a prova da OAB, prova é o seguinte, ou eu ou você. Aí ficou ela foi, porque eu prestei e passei, mas não foi na primeira também não, tá? Levei umas bordoadas aí, mas eu falei, não, eu tenho que passar, porque eu sou um tipo de pessoa que, assim, se quer me desafiar é falar que eu não posso, aí que eu vou. E como que é isso para você, Bruno? Então, o meu maior desafio é o motivo de você não trabalhar na área, às vezes desmotiva muito. E no meu caso, quando eu trabalhava em empresa privada, algo do tipo, quando eu era fora do ramo jurídico, naquilo que a gente se formou, traz uma sensação de incompetência. Então, isso dificulta muito também nos estudos, porque você se prepara no dia a dia para obter a aprovação na OAB. Mas, no meu caso, quando eu trabalhava em empresa privada, eu estava tão desmotivado que eu não queria nem prestar a OAB. E me formei no ano de 2023 e eu estava estudando para concurso, fazendo cursinho para concurso, prestei alguns concursos, alguns passei perto da aprovação e aquilo te dá uma sensação de incapacidade e acabei desanimando. E
E aí depois, passado um tempo, minha esposa falou assim, por que você não tenta? E aí eu peguei e falei assim, eu vou tentar, vai. Mas daquele jeito, né, a gente vai estudando daqui um pouquinho, conciliando algumas coisas. Aí acabei prestando a primeira prova, mas não estava com aquele foco total. E acabei passando perto do resultado. Muito pouco mesmo, ficando ali por um ponto. E aí onde que foi um dos maiores motivos ali para mim continuar na prova. Estudando. Legal, eu acho que tem um outro link aí já. Vamos ver quem está aí, aí depois o Bruno continua, a Isabela tem uma questão também, né? Vamos ver o link? Quem está conosco? Olá, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Olá, Tudo boa bem, noite. Você está Boa falando noite. da onde, hein? Estou falando de Maceió, Alagoas. Nossa, é a Camila, então. Isso. Ô, Camila, bem-vinda aqui no nosso programa Obrigada. Direito Sem Dúvida. Quero agradecer imensamente o tempo que você está aí conosco, né? Até mesmo porque você tem uma criança pequena e mesmo assim Isso. você está querendo contar a sua experiência, falar como tem sido esse preparatório aí, como que estão os preparativos para o exame da ordem. Então, eu gostaria de escutar um pouquinho de você sobre isso, se você já prestou a prova alguma vez, ou é a primeira vez que vai prestar. Não, eu já prestei algumas vezes. Na verdade, eu me formei em 2016. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com o intuito de carreiras policiais. E passei aí um tempo estudando para concurso, né? Mas, no decorrer da minha vida, tive que abrir outras portas e aí coloquei na minha cabeça que eu queria tirar a OAB, né, que é como um leque para mim de possibilidades, tendo ela, né, como todo mundo que estuda sabe como é difícil essa área sem a OAB, né. Então, eu estou aí 1 ano estudando para a OAB e tem sido um aprendizado enorme, né, mas estou aí em busca, insistindo, e em breve estarei com a minha vitória. Opa, maravilha! Isso que é importante, viu, ô Camila? Essa questão da confiança, da fé, você acreditar no seu potencial, porque assim, você acumula os estudos, você estuda muito, só que na hora da prova também a questão psicológica, ela é fundamental, porque não adianta você ter todo o conhecimento e o seu psicológico não está legal, porque você vai esquecer tudo na hora, não é isso? Exatamente isso. Esse é um ponto que eu gostaria de falar, né? Salientar. Até mesmo para as pessoas que estão assistindo, estão no mesmo caminho. No meu caso, o que mais me atrapalha é o emocional. Tanto que no dia, doutora Sabina, da prova, eu travo o pescoço, meu maxilar trava, suando frio, e aquela agonia. E eu sempre bato na trave, né? Sempre tiro aí 39, 38, e eu estudo muito. Tanto que o Bruno participa de um grupo de estudos comigo, né, Bruno? Sim. E ele sabe a luta que é, e no dia da prova, esse meu emocional me abala muito. Estou trabalhando isso, né, para que agora, em dezembro, eu esteja nessa prova tranquila, confiante no meu potencial, que sei que não é fácil, mas a gente tem que colocar na cabeça que somos capazes, né? Estamos estudando, temos que ter essa força dentro da gente para acreditar em nós, não é verdade? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Acreditar e estudar, é o que eu falo. Isso. Tem que fazer as duas coisas, né? As duas coisas. Não dá para ser uma só. Não adianta só estudar e não acreditar, porque a maior força está dentro da gente mesmo. E você, como já teve a experiência de prestar outros concursos, e agora a questão do exame da ordem, e já vir numa sequência aí de reprovação, de fato é difícil, porque eu passei por isso também. Então, assim, não é fácil mesmo. O seu psicológico parece dar um branco lá na hora, porque você quer demais isso. Você estudou para isso e está estudando.
Me conta como tem sido assim sua rotina de estudo. Você trabalha em outro local ou você só estuda? Como é? Estou abrindo um negócio agora com meu esposo e outra minha sócia, né? No ramo alimentício, um restaurante, petiscaria aqui em Maceió. Em breve já estarão com as portas abertas, né? E eu estou conciliando, né? Mas estou firme nos estudos, né? Respondendo muito simulado, acompanhando o cronograma do curso, né? E com aquela fé, não vou desistir, estão bem frescos os assuntos na minha cabeça, estou confiante, tá? Tá certo. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você estuda os simulados, aqueles da internet, ou você faz as provas também, as anteriores? Já fiz as provas anteriores, né? E também faço simulado do curso que eu comprei, né? E também OAB de bolso. Também eu respondo muitas questões simulados lá também. Aqueles vídeos também do YouTube também são interessantes. Sim, eu adoro vídeos curtos, tipo assim, de 30 minutos, aqueles vídeos mais estratégicos, que são os professores respondendo as questões. Aquilo dali para mim é o máximo, porque entra fácil o assunto e eu acho de suma importância os estudantes assim que estão se preparando para a OAB assistir esses vídeos e ver a forma que a FGV cobra o assunto. Porque não adianta só você ter a teoria, e na prática é que é o essencial. Você ali tem que saber dominar as questões da FGV, da forma que a FGV cobra. Porque senão você vai chegar na prova e vai ver aquela questão, meu Deus, e só assistindo o vídeo. Eu acho que tem que conciliar os dois. E, para mim, esses vídeos estratégicos no YouTube são bacanas. Ah, ótimo. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Eu vou perguntar se o Bruno, a Larissa ou a Isabela têm alguma questão. Eu gostaria de saber, assim, quando você pegar a sua carteira da ordem, o que você pretende fazer? Você pensa em montar um escritório, trabalhar em algum escritório? Qual a ideia que você tem? Eu penso, sim, em abrir um escritório, né, montar uma sociedade com alguns amigos e seguir aí. Eu pretendo atuar na área criminal, né, porque é a minha paixão. Criminal é a minha paixão. Mas, pegando a carteira, com certeza, abrir um escritório. Isabela, Bruno, tem alguma questão para fazer? Eu tenho uma pergunta. Como que ela chama mesmo? Camila, né? Camila. Como você pretende conciliar, né? Eu falo porque eu tiro uma base por mim. Eu tenho agora a Mega, tenho uma empresa de personalizados, sou casada, tenho filho, e assim, influenciando em algumas áreas, em algumas lojas e tudo mais. Como que você pretende conciliar a sua carreira, família, filhos, mais a parte da advocacia? Marido também, né? Então, como diz, mulher tem aquele poder. Sim. Somos poderosas, né? Dominamos tudo ao mesmo tempo, principalmente mães. Mãe faz tudo ao mesmo tempo. Cuida do menino, arruma a casa, estuda, fala no telefone. Então tem esse domínio, esse poder, né, que Deus nos permitiu ter. Conciliar, eu abri essa empresa juntamente com uma sócia e isso me fez ter esse espaço, essa liberdade de ter tempo. Essa flexibilidade, né? Essa flexibilidade, exatamente, para poder exercer a advocacia, que é a minha paixão, né? Assim, né? Eu amo o direito, né? E meu maior objetivo quando eu acordo, doutora Savina e você e todo mundo aí eu quero a carteira da OAB, então até tirar, não irei tirar isso da cabeça. Então é mais ou menos isso, como eu vou ter a minha sócia, vou ter esse tempo mais flexível para exercer as duas funções. Para conseguir conciliar um pouquinho de cada coisa. Isso. Perfeito. Você sabe, Camila, que eu usei muito o termo assim, ou eu ou a carteira. E aí eu falei assim comigo mesma na época, olha, ou eu ou ela. Então assim, enquanto eu estiver viva, eu vou estudar para essa prova até passar. Eu só não vou passar se eu morrer. Olha só o que eu falei.
Foi nesse nível. Meu Deus. Sério, ou eu ou ela. Era uma vida ou morte, filha. Eu queria, acabou. E olha que eu já venho de outra formação. Porque quem me conhece sabe, né? Eu sou pedagoga, fiz uma carreira na educação de mais de 30 anos e fiz uma transição de carreira, que é o que eu estou vivendo hoje em dia, que é uma transição de carreira. Mas o exame da ordem, olha, eu presto concurso público desde os 18 anos. Meu primeiro serviço público foi de professora no estado de São Paulo, professora fundamental 1. Eu lembro que eu passei no número 169. Foi o primeiro concurso que eu prestei e eu já passei. Eu falei, eita, o pessoal até usava o termo assim, é rata de concurso. Eu passava nos concursos, mas a carteira da ordem foi difícil. Mas aí eu falei, ou eu ou ela não é maior que eu, então eu vou. Então foi bem assim. Então essa energia que eu quero passar para você, Camila, te desejar assim, muito sucesso, tenha muita fé, continue nos estudos, porque este é o caminho, tá bom? E você Obrigada. falou justo aí da área que eu também gosto muito, que é a área penal, né? A área criminal. E é muito gostoso, então a gente já pode pensar até futuramente aí, Camila, numa parceria, tá bom? E quero estar agradecendo você pela participação. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Boa noite. Tchau, Camila. Boa noite. Boa noite. Olha só, gente, nosso programa pegando fogo, de alegria. O Roberto colocou que é show. Falou, olha o Brunão aí. Aí, doutor Bruno, olha. O Sander, que é nosso comunicador aqui da CWB Comunicação, que tem o programa Diálogo, todas as quintas, 20 horas. Ele colocou, olá, doutora Sabine e convidados, sucesso a vocês. Muito obrigada, Muito obrigada. Sander. O Sander estava conosco aqui, cuidando aqui da parte de som, de tomada. Estava correndo aqui para ficar tudo em ordem e ficou. Parabéns, viu, Sander? Parabéns para o Michael também. Michael correu também bastante conosco. Parabéns para o Marcelo, para o André, para a Luciana, para a Adriana, que são os nossos colegas aqui do Cowork Bebedouro. Vamos falar com o Bruno ou já vamos falar com a Larissa Portela? Larissa, então, olha, temos um outro link diretamente, sabe de onde? Ela que vai falar de onde que ela é, a Larissa Portela. Larissa, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Larissa. Da onde você está falando, Larissa? Falando da Bahia, Salvador, Bahia. Nossa, olha como o nosso programa tá muito chique. Salvador, Bahia. Larissa Portela. Larissa, você está se preparando para o exame da ordem, é isso? Isso, eu estou me preparando para o próximo exame que vai acontecer dia 21 de dezembro. E como que tá o preparativo aí, Larissa? Olha, eu acho que pela primeira vez, assim, eu estou estudando praticamente esse ano todo, né? Então, a gestão de emoções. Porque não adianta a gente ter só conhecimento e não ter a gestão das emoções para fazer a prova. Então, está sendo aprender a lidar comigo e juntar o conhecimento. Você já prestou alguma prova, ou Larissa, ou é a primeira? Já. Não, eu já prestei a desse ano e fiquei com 39 pontos, né? Então, isso foi bem desafiador, porque nesse último exame eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Foi assim que eu conheci Bruno e Camila também. Eu criei um grupo de resolução de questão e eu me colocava à disposição todos os dias para resolver as questões 3 vezes por dia de vários exames. E eu conseguia botar para fora o conteúdo, explicar o conteúdo, só que eu não conseguia utilizar para mim. E algumas pessoas foram aprovadas e vieram me agradecer por terem sido aprovadas. E aí isso ficou na minha cabeça, como é que pode as pessoas aprovadas através do que eu falo e eu não consegui usar para mim. Então, foi muito mais uma questão assim, de fato, emocional. Claro que teve parte também da deficiência no conhecimento. E aí eu refiz toda a minha rota.
E como tem sido essa nova roupagem da Larissa? Na verdade, foi assim, ó. Hoje em dia a gente vê muita tela, todo mundo quer coisa muito rápida. E aí eu faço terapia, foi um ajuste com minha psicóloga mesmo, assim. E aí eu comecei a ler o código mesmo, a lei seca, como se eu nunca tivesse visto a disciplina, do zero. E aí eu fiz por estratégia de porcentagem das questões. Por exemplo, ética tem 8 disciplinas. Aí depois fui para o bloco de matérias de 6 questões. Depois 5 questões e, por último, agora em reta final, de 2 disciplinas. Então, eu zerei ética de todos os assuntos com maiores pertinências, os assuntos que eram mais cobrados. Fiz as provas do exame 38 até o 44, as questões todas de ética, e fui analisando o que mais eram cobrados com maior incidência dos assuntos. Então, alguns realmente se repetiam, os padrões de perguntas e questionamentos eram os mesmos, e a partir dos meus erros eu comecei a intensificar mais ainda os estudos. Então, vamos supor, fiquei mais ou menos 10 dias em ética, só em ética, resolvendo questões, aquele estudo massivo mesmo. E à medida que eu ia fazendo o simulado e percebia o percentual de questões sendo aumentado, aí eu mudava a disciplina. E assim eu tenho feito. E nos seus simulados hoje você está conseguindo em torno de quantas questões? Eu saí de 39, que eu estava batendo na trave, para 48, para 50. Então, eu tinha uma noção. E de uma forma assim, mais estratégica mesmo. Tá no nível bom, hein, Larissa? Parabéns. Muito Agora obrigada. é chegar lá, filho, e fazer gol. Que é você contra você mesmo. E uma coisa que eu tenho percebido, assim, quando a Camila falou, é o que a gente tem que controlar para quem está estudando e que eu não fazia, e que agora eu tenho me colocado nessa situação, que é o desconforto de a gente fazer simulado como se estivesse na prova. Que é tirar o celular de perto, colocar somente a água, o lanche do lado, levantar para ir ao banheiro. Porque, naturalmente, as emoções que acontecem durante a prova estavam acontecendo comigo enquanto fazia simulado. Dava determinado momento, me dava o tédio, a ansiedade de querer acabar logo, de resolver de qualquer jeito, que era o que acontecia comigo. Então, eu fui modulando isso aos poucos, para entender o que estava acontecendo comigo. Então, não adiantava nada chegar lá com o conhecimento todo e não ter essa gestão da emoção organizada. Você sabe, Larissa, que algo que eu fazia, e eu dou enquanto dica para quem vai prestar o exame da ordem, e aí quem achar interessante pode estar fazendo, eu imprimia, né, que é mais ou menos esse serviço que você está fazendo, eu fiz a impressão, né, de trocentas provas, não sei te falar quantas, mas eu chegava aos domingos, 1h da tarde, eu me trancava e eu resolvia a prova inteira, como se eu estivesse no dia da prova. Foi tipo uma... Como que eu posso usar o termo? Foi tipo uma... Ai, faltou o nome. Uma... Como que eu posso falar que a pessoa faz? Não vou falar caatinga, como que é o nome? É tipo assim, eu fiz um pacto, vamos usar esse termo. Eu fiz uma prece, fiz uma oração, eu não sei. Mas todos os domingos eu sentava, um ritual, todos os domingos eu sentava, colocava uma minha garrafinha d'água, colocava uma barrinha de cereal e ia. Mas não tinha quem falasse comigo. Eu lembro que na época até tinha umas polêmicas assim, mas hoje em dia está mais sossegado. Mas, eu fazia as provas e ali eu começou a dar certo. Aí, quando foi o dia da prova, eu já estava treinada. Então, um treino, sabe, Larissa? Eu fiz isso para mim e deu certo. Eu resolvi muitas questões e, dessa forma, chegava até o domingo de verdade. Tem gente aqui que está desconfiando de mim, mas não, foi essa. Essa foi uma das minhas rotinas, além dos simulados, os vídeos, né, os cursos e tudo mais. Ô, Larissa, eu desejo muito sucesso para você. Eu só vou perguntar aqui se o Bruno ou se a Isabela tem alguma pergunta. Não tem nenhuma pergunta, não. Só falar que a forma que ela se expressou me deu até vontade de querer fazer Olha que direito. Legal. Olha isso, gente. Tá vendo como a gente desperta? Como pode? Como desperta. Ô, Larissa, eu quero te agradecer, te desejar muito sucesso,
torcer, porque você já passou em nome de Jesus, tá bom? Aceite, Porque estudar, você está faz bem. estudando, então você é merecedora, assim como a Camila, assim como o Bruno, e tantos que estão estudando para essa prova, porque a gente sabe que a exigência ela é grande, e não é somente de conteúdo, é do psicológico também, que ele é ainda mais forte, e a gente sabe que o nível de aprovação desta prova, que é feita pela FGV, é de 18%. Ou seja, 82% ficam fora. É isso que a gente vive na prova da FGV. Larissa, muito obrigada e boa noite. Viu? Obrigada a vocês, boa noite. Tchau, Larissa. Tchau. Boa noite. Bruno, agora é você, Bruno. Ó, a Larissa já falou, Camila já falou, Mariana já falou, Bruno já falou. Vai falar mais? Não tem intervalo mais não. Agora, filho, nós vamos perguntar para você como tem sido sua rotina de estudo. Então, a minha rotina de estudos de 2 meses para cá tem se intensificado bastante, né? Porque eu coloquei na minha cabeça também que eu queria prestar essa prova, e quando eu tive mais o contato direto, né, com o direito em si, aumentou essa chama dentro de mim de estudar. Que linda frase, chama dentro de mim. Me conta então como foi essa chama dentro de você. Então, conta a experiência, porque até eu fiquei curiosa. Né? Nós ficamos. Chama dentro de mim. Tudo começou, né, com a doutora Sabina, na verdade. Olha só, coloquei com a doutora Sabina. Porque quando eu fiz a participação diretamente de um júri que a gente fez, e no momento da votação, da absolvição ou da condenação do réu, quando eu entrei naquela sala, o meu coração ele acelerou de uma forma que... Peraí que eu vou explicar, gente, porque ele está muito emocionado. O Bruno me conheceu pelo Instagram. E aí ele mandou um currículo aqui para o escritório. E todos os currículos que vêm, gente, eu faço questão, vocês podem mandar também. Eu chamo para conversar. Nem que seja online, porque eu quero conhecer. Porque a gente tem um projeto aqui que a gente incentiva os jovens advogados. Porque eu quero que os advogados que estão concluindo o curso, ou que concluíram, não tenham OAB, ou até que tenham OAB, mas que não estejam em algum escritório, que eles venham compor conosco, compor a nossa equipe. Então, quando o Bruno entrou em contato, eu falei, deixa eu falar com esse senhor. E era esse senhor jovem, esse menino jovem aqui, Bruno. Eu convidei para uma conversa online, uma primeira conversa que a gente tem. Ele participou, eu já gostei, né, do estilo do Bruno. Eu falei, é um garoto que está assim, bem disposto, porque a gente quer pessoas que venham compor conosco, que estejam dispostos. Era um desejo dele. Então, eu marquei uma entrevista presencial. Aí, na presencial, as pessoas vêm com um certo receio. Eu falei, olha, não vem com esse receio, não, porque aqui eu quero saber o que você quer fazer, qual é a sua intenção e tudo mais. E aí ele falou que gostava também de atuar nessa área aí, a criminal. E eu falei para ele, nós vamos ter um júri, que é o júri popular, porque eu sou especialista em tribunal do júri, e inclusive foi na cidade de Viradouro, olha só que coisa. E eu convidei o Bruno, ele ficou para assistir, né? Então ele ficou ali como não assistente da mesa, porque tinha uma outra colega comigo, mas ele ficou na plateia mesmo assistindo. Só que na hora da votação, eu convidei ele para estar participando também, porque é uma experiência ímpar. E aí ele foi para a sala secreta, que muita gente quer saber como funciona a sala secreta e não sabe, que é onde ocorrem as votações de maneira secreta, para absolver ou para condenar. E aí o Bruno participou. Aí, como ele está falando aí da sala secreta e tudo mais, de repente alguém pode achar que é um filme, mas não é não, tá? Foi a realidade que o Bruno viveu e o que despertou nele, não é isso? Sim.
essa questão do direito. Aí fala então agora, Bruno, senão Então, você fica falando. E aí depois dessa experiência, e a gente vendo o caso ali, que realmente, né, o acusado, ele era inocente. Então, aquilo mexeu muito comigo, porque eu vi que o papel do advogado na sociedade ele é fundamental. E ainda mais quando você atende pessoas de baixa renda, pessoas que não têm condições financeiras, para atuar e para ser a sua voz diante de 7 jurados, que ali está em risco a sua liberdade. E eu fiquei imaginando que, através daquelas votações, ele poderia sair dali preso, ou ele poderia sair pelas portas da frente. E aquilo me passou um filme na mente, porque falei, eu vou sair daqui e vou para minha casa. E se ele sair daqui condenado? Ele vai sair para um lugar que ele nem imagina, seus filhos não vão mais ver frequentemente. E aquilo me impactou, então foi onde que despertou o desejo de mim em prestar a OAB. Falei assim, é isso que eu quero para minha vida, entendeu? E aí eu comecei a estudar com profundidade mesmo, e graças a Deus estou mantendo o ritmo dos estudos todos os dias, mesmo cansado, né? E a gente vai dando o nosso melhor no dia a dia. Ô Bruno, fala um pouquinho assim, que você estava em outra área, não precisa falar onde, mas que você estava em outra área, estava trabalhando inclusive à noite, e estava desanimado com essa questão do direito, que você já prestou a prova também, e também não teve êxito, né? Ficou ali também na trave, não fez os 40 gols. Eu falo 40, não precisa nem de 41, né? Fala um pouco disso, Bruno, por gentileza. Então, eu trabalhava em outro escritório, no ramo imobiliário, e aí eu prestei um concurso da Guarda Municipal daqui de Bebedouro, e passei ali, estou dentro das vagas praticamente, e ali eu peguei e falei assim, eu já estava desanimado, e aí eu peguei e falei assim, vou ir para outro lugar para mim ganhar um pouco melhor. E tive a oportunidade de estar ganhando um pouco melhor, mas em uma área que não era totalmente daquilo que eu estudei. E durante o tempo fiquei animado, tal, mas não era aquilo que eu queria para mim, porque eu fiz uma faculdade de 5 anos, tive muitas dificuldades, mas aquilo me desanimou durante o tempo. E aí eu peguei e falei, não, eu preciso mudar a minha vida, preciso trilhar outros caminhos. E eu preciso provocar algumas oportunidades. E onde foi que eu fui correndo atrás e consegui me encaixar no mercado de trabalho novamente. E é isso. Ai, que bom. Olha aqui, ó. A gente tem o pessoal comentando aqui, ó. Michael Cameraman, Bahia Show de Bola. Ivanete, parabéns, doutora Sabina, pelo programa, tirando dúvidas, esclarecendo vários pontos para ter uma prova com mais sucesso e com a participação das chamadas ao vivo, dos links. Interessante, sucesso a todos. Obrigada, Ivanete. A gente depende aí da nossa coordenação do CWB Comunicação, que hoje consegue fazer essa transmissão, mas o nosso carro-chefe aqui, que manda os links, que faz isso e acontece, é o Michael. O Ronaiele, obrigada, Michael. É o Ronaiele, Simão, boa sorte, Bruno, é parceiro seu, né? Amigão. Meu colega do curso de Direito. Sim. Da IMESB. Ô, Ronaiele, vem aqui conversar conosco, a gente está aqui, ó, pronto para estar recebendo o pessoal que está novo aí no direito. Inclusive, doutora, o Ronaiele, ele estudou comigo até o 4º ano. Ele foi um dos maiores incentivadores, meu e dos meus amigos,
Ele é uma história bacana, eu vou convidar ele para vir para cá. Vamos convidá-lo. Já está hoje ele é convidado. servidor público no Tribunal Regional Eleitoral. Foi ele que me incentivou a estudar para concurso. Que legal. Então, olha assim, só. e depois disso foi uma longa história, mas qualquer hora a gente vai trazer ele para cá para ele contar, porque contar já são a história dele. 21h34. Olha só, o Salvador Júnior escreveu. Salvador, eu acho que estudou comigo. Persistir sempre. Acho que ele mesmo. Ô, Salvador, um abraço para você. Foi meu amigo lá da Fundação Santo André também. Estudamos lá, ele estava numa turma mais avançada. Eu estava no primeiro, ele no segundo. Aí ele foi para o 5º ano, eu ainda estava no 4º. A gente conversava muito. Ô, Salvador, você está convidado aqui também, viu, doutor? Para participar aqui do nosso videocast, tá bom? É um prazer, viu, a sua participação e saber que a gente pode contar com você também. Isabelle, tem pergunta para o Bruno? Tenho. Tem. Uma perguntinha para ele. Vamos ver o que a Isabelle vai perguntar para o Bruno. Bruno, qual a sua maior dificuldade na faculdade? Minha maior dificuldade mesmo foi em questão de conciliação entre o trabalho, a vida financeira e os estudos, porque hoje você estuda numa faculdade, queira ou não, as mensalidades não são baratas e queira ou não acaba impactando muito na sua vida financeira, então você tem que abrir mão de muitas coisas para obter outras. Então isso foi um dos fatores mais delicados na minha vida, porque quando eu estive no 3º ano, eu tive uma dificuldade financeira enorme, e até mesmo no 5º ano, em onde eu parei, pensei em trancar a faculdade, e graças a Deus o coordenador do curso de Direito na época, o André Pipino, não sei se ele se encontra como coordenador ainda, e ele foi um fator principal na minha vida, porque ele não deixou eu trancar. Ele falou: o que está acontecendo? Conversou comigo, e aquilo me motivou muito, e acabei decidindo não trancar a faculdade e continuar. E também no 5º ano passei também uma dificuldade financeira enorme, ao ponto de não ter o dinheiro suficiente para pagar as mensalidades. E Deus preparou tudo para mim através da vida do meu irmão, onde depois eu consegui pagar as mensalidades e retomar o caminho, né? Falei assim, já estou no 5º ano, não posso desistir. Sim. Então, assim, a vida financeira impacta muito, não somente na minha vida, mas acredito que na maioria dos estudantes. E que bom que você não desistiu, né? Que você está aqui com a gente hoje. Isso. Se eu tivesse desistido lá atrás, talvez eu não estaria nem aqui hoje. Então, sim, teria tomado outros rumos, né? Porque a vida, ela nos proporciona, né, caminhos que a gente quer seguir. Então, esse foi o caminho que eu decidi seguir, e é por isso que eu estou aqui hoje. É um dos fatores, né? E isso foi fundamental. A persistência é fundamental na vida de um estudante. Sim, Deus sabe de todas as coisas, né? É verdade. Aproveitando já o gancho, hoje eu estou aqui também por conta disso. Deus é tão maravilhoso que coloca pessoas maravilhosas no nosso caminho. E foi naquela imersão que eu te conheci, e hoje eu estou aqui. Nós tivemos uma imersão, né, Isabela? Isso. Muito boa. Top demais. Com a nossa amiga, né, a Kátia Vargem. Um beijo, se ela estiver assistindo. Um beijo para a Kátia. E foi onde eu conheci, porque eu tive a oportunidade nessa imersão de falar um pouco do meu trabalho. E foi nessa imersão que eu conectei com várias pessoas, dentre elas a Isabela, né? Sim. E deu muito certo, tanto é que está aqui hoje, né? Agora, então, assim, é muito bom saber que você faz parte da nossa equipe. E o Bruno também está aí conosco, né, Bruno? Sim. E agora, deixa eu te perguntar, Bruno, sua rotina de estudo como tem sido agora?
Olha, doutora, a partir do momento que eu voltei para o ramo jurídico, né, ter o contato ali diretamente com o direito, e queira ou não, acaba te influenciando de uma maneira mais forte, né, do que já impactava. Então, tendo essa possibilidade de trabalhar diretamente, você começa a ver, né, o mundo jurídico de outra forma. Tanto quanto intelectualmente falando, mas tanto também financeiramente, aquilo que pode te trazer um retorno. Porque todo mundo estuda, claro, para ter uma vida financeira melhor. E isso é um dos principais fatores na vida de todo ser humano, né? Sim. E o direito, ele proporciona isso. Então, assim, isso fez com que também eu tivesse um impulsionamento, sabe? Nos estudos. E a flexibilidade, né? Porque às vezes você acaba fazendo algum trabalho, você foca em um trabalho só e depois você vai para outro, e isso vai sendo repetidamente nos dias, e às vezes acaba chegando um cliente de uma área, outro de outra, e então você acaba meio que adquirindo conhecimento de onde você já tinha esquecido, você vai estudando. Então, assim, é muito... Para mim foi, assim, sem palavras mesmo, sabe? Para expressar, porque é só vivendo para você ter esse sentimento, o contato direto ali com o direito. Então, você lidar com vidas e resolver problemas de pessoas que não conseguem resolver problemas, entende? Então, isso é importante. E o direito, ele te proporciona essa, né? Então, não tem explicação isso. É como se fosse um médico salvando a vida de uma pessoa. Sim. Entende? A gente lida ali com problemas que pessoas não conseguem resolver problemas. Então, o advogado, o assistente jurídico, ele consegue resolver isso para uma pessoa que não tem tal conhecimento. Então, isso é muito importante, é um papel fundamental na sociedade. Ô Bruno, eu tenho certeza que você vai pegar essa carteira, assim como a Larissa, Camila e tantos outros que estão aí se dedicando. Mas você consegue fazer uma projeção da sua vida? Eu nem vou falar daqui 10 anos. Daqui 5 anos, Bruno. Até para a gente estar encerrando já o nosso programa, porque 21h42 e a gente está bombando aqui de pessoas no nosso programa aqui. Eu quero saber, daqui 5 anos, você com a sua carteira da ordem, o que você imagina, onde você estará daqui 5 anos? É uma pergunta muito difícil, né? Você não vai abandonar a doutora Sabina, né? Não, mas assim... eu quero conquistar muitas coisas, sabe? Você quer olhar para o cardápio só para o lado esquerdo? Com certeza. Esse é o melhor. Todo mundo Gostei. quer isso, né? Mas eu quero proporcionar uma vida melhor para minha família. Para a sabe? família. Sim. Dar uma segurança, uma estabilidade financeira legal. Certo. Entendeu? Porque antes mesmo de eu começar a estudar, o meu propósito foi esse. Sim. Não somente ganhar dinheiro para mim. Sim. Não. Acredito que para eu chegar onde eu cheguei, eu tive pessoas que estiveram apoiando. Certo. Minha mãe, meu pai, meus irmãos. Então, minha esposa. Eu tenho que retribuir também. Sim. Não posso ser egoísta ao ponto de querer tudo para mim. Certo. Mas eu também preciso também. Não que eu preciso, mas necessito, né? Passar essa retribuição para eles também. Então, perfeito. eu acho que a estabilidade financeira é um dos pilares, é um ponto-chave na minha vida, mas também ver a minha família sorrindo através do fruto do meu trabalho. Eu acho que isso é gratificante. Maravilhoso, porque assim, a nossa família estando feliz, nós estamos felizes também, os nossos amigos também, né? Então isso é muito importante. Desejo assim muito sucesso para você, para suas amigas, para os amigos aí, o pessoal que está estudando aí para o exame da ordem. Boa sorte nessa prova, né? Vai acontecer agora dia 21 de dezembro, ou seja, passar nessa prova é fechar com chave de ouro.
E se acaso não passar, gente, é porque não foi o momento. Estuda mais um pouquinho, logo dá certo, não é Melhor isso? presente de Natal, né, Bruno? É verdade. Pessoal, a gente vai encerrar. Eu queria deixar agora a questão das considerações finais para vocês darem boa noite para os nossos seguidores. A gente tem aí, igual eu já falei, quase 1 milhão de pessoas acompanhando, estão aí nas nossas redes sociais. Então, isso é muito interessante. Então, eu gostaria que vocês dessem uma boa noite, um agradecimento para o pessoal que está acompanhando a gente numa sexta-feira, Sextou. até às 21h44. Isabela? Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar trabalhando com você. Isso está sendo fantástico. Você me abriu um leque, assim, que eu posso... Nossa, não sei nem o que dizer. E, em segundo, agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito. E, em terceiro, ao meu esposo, né, que é meu parceiro e parceiro também da Mega, que entrou nessa com a gente, também está cuidando do marketing, né, da empresa. E a minha filha, mandar um beijo para ela, Luísa. Beijo, a mamãe te ama muito. E as minhas amigas parceiras, né, que é a Érica Maia, que tem a ótica também. A Adriana Almeida, a Kelly, a Elaine e minha prima também, gente, que tem todo o meu coração. Minha prima Camila, que assim, olha, eu não tenho palavras. No momento que eu mais precisei dela, prometi que não ia chorar. No momento que eu mais precisei dela, né, do apoio dela, ela estava ali do meu lado. Faz parte da minha família. Ela, meu primo Guilherme, minha tia Bela, meu tio Nelson. Tem todo o meu coração. E lá de cima, minha mãe, né? Tá que certo, eu amo muito. Que tá torcendo lá por Sim. você. Hoje eu tô onde eu estou, graças a ela, que não deixou eu desistir. Amém, amém. Parabéns. E viu? é isso, gente. Tá ótimo. Obrigada, viu? Bruno? Quero agradecer primeiramente o convite, né, doutora, por estar aqui, proporcionar esse momento de conhecimento, de troca de experiência, né? Sim, fantástico. Também agradecer a Deus por essa oportunidade, porque sem Ele nós não estaríamos aqui. Segundo minha família e todos os meus amigos que nos acompanham, Ronaeli, Gustavo, que também é meu primo, está estudando Direito também, quer a magistratura, sonha um pouquinho mais alto, né? E eu falei para ele já, ele está nos acompanhando. E esse momento é crucial, né, na nossa vida, então só tenho a agradecer a Deus mesmo, trabalhar junto, trabalhar forte e trabalhar com seriedade, que a gente vai alcançar os nossos objetivos. Muito obrigado. Quero estar agradecendo vocês aqui que participaram da bancada, enriqueceram nossa bancada. Quero agradecer a Larissa, a Camila e a doutora Mariana, que participaram através do link. Agradecer também todos os nossos seguidores que estão aí conosco nesta sexta-feira. E vocês sabem, né? Todas as sextas, às 20 horas, nós temos o videocast Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina, transmissão pela CWB Comunicação. Acompanhe nossas redes sociais, CWB Comunicação, doutora Sabina. E nós também temos o Direito Sem Dúvida no YouTube. Então, os nossos programas aqui, eles ficam gravados. Vocês podem compartilhar, podem curtir, pode ativar o sininho. E, o mais importante, que é o que eu falo para vocês, é a formação e a informação. Não posso esquecer dos nossos patrocinadores, o Forno Paulista, o que mais que nós temos? Aqui Rap, tá? Temos aí variedades, muitas. Temos a CIMAP e também temos a CIAB, tá? Da nossa terra, da nossa gente. Então, boa noite para vocês e até a próxima sexta-feira, às 20 horas. É isso, pessoal. Boa noite. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau. Dezembro traz o brilho do renascimento da fé, da esperança e da felicidade. Venha viver esse tempo mágico conosco. Sinta a boa energia do Natal. Presenteie quem você ama comprando no comércio de Bebedouro. Aqui você encontra ofertas especiais e aquele carinho que só a nossa cidade sabe oferecer. Aproveite as promoções, surpreenda sua família e amigos e torne esse Natal o mais inesquecível da sua vida. Campanha Natal da Esperança CIAB, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Bebedouro.
É da nossa terra, é da nossa gente. Receba nossas boas-vindas. Somos da Mega Serviços Imobiliários, especialista na compra, locação e venda de imóveis. Prestamos assessoria necessária à realização de uma transação segura e tranquila, com acompanhamento jurídico e operacional de qualidade. Possuímos profissionais capacitados e diferenciados para uma total eficiência e garantia nas intermediações imobiliárias. Teremos o maior prazer em realizar seus sonhos. Mega Serviços Imobiliários, 100% digital. Entre em contato com nossa central de atendimento 17 99125 8557. Mega Serviços, sempre junto com você. Shoichi Mitsushi. Ele é filho de pai japonês, casado com uma brasileira, filha de japoneses. Ele teve uma infância simples, mas, no entanto, feliz. Sua formação a nível superior foi em 1973, em farmácia e bioquímica, garantindo a sua profissão até os dias atuais. O início da sua carreira foi no começo de 1974, como estagiário e logo na sequência como contratado do grande laboratório Biociência Lavoisier, em São Paulo, capital, por onde esteve por 3 anos. Em 1977, a convite do saudoso Dr. Pedro Pascoal, o Dr. Shoichi e a sua esposa, a doutora Grácia Serrano Nero Mitsushi, estabeleceram em Bebedouro moradia, criação dos filhos, que atualmente são médicos, doutores Fábio, Gabriela e Gustavo. No início, o primeiro laboratório era uma sociedade, mas a partir de 1991, sem sociedade, estabeleceram-se na Avenida Raul Furquim, número 563, iniciando assim uma história de credibilidade, sucesso, honestidade, transparência e muito trabalho, onde estiveram por 34 anos. Com o crescimento da equipe de profissionais, de colaboradores e de clientes, houve a necessidade de um local maior. Em 28 de março de 2025, a partir das 9h30 da manhã, essa bela história ganhou mais um lindo capítulo. A reinauguração da nova sede do laboratório Dr. Shoichi Mitsushi. Em uma cerimônia interna e reservada, com a presença do padre Anderson da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Bebedouro, todos os profissionais e colaboradores e também alguns profissionais que puderam participar e que participaram da execução dessa obra, a bênção foi dada. Em um local amplo, na Avenida Raul Furquim, número 661, no centro em Bebedouro, local moderno, tecnológico, online, lindo, o Laboratório Dr. Shoichi seguirá o seu legado e a sua bela história de credibilidade e de acolhimento a todos amigos, clientes e pacientes. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Cowork Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando!